Fica comigo que eu vou falar sobre o medo e oferecer soluções para lidar melhor com esse tipo de pensamento negativo. Eu sou Vivian Eiras, psicóloga e master coach, e eu ajudo pessoas a mudarem seus pensamentos negativos para pensamentos mais positivos, transformando assim suas vidas para melhor. O medo, ele é uma resposta emocional a uma ameaça. É o que nós sentimos quando algo parece perigoso, podendo esse perigoso ser real ou imaginário. É uma perturbação, um incômodo diante de um risco. E todos nós sentimos medo, mas em graus diferentes. Podemos ter medos coletivos, globais. E uma pesquisa em 2017 estudou 38 países e constatou que os 3 maiores medos são: primeiro, o medo do Estado Islâmico; segundo, o medo de mudanças climáticas; e o terceiro, o medo de ataques virtuais. Mas com certeza, se essa pesquisa fosse feita a partir de 2020, o maior medo mundial seria o medo de ficar doente devido ao coronavírus. E um estudo feito pela Universidade de Minas Gerais constatou que o medo é o sentimento mais comum na pandemia. E entendo que é um medo de origem real. Porém, como lidamos com esse sentimento é que vai determinar se ele vai nos favorecer, reforçando o uso de máscara, de distanciamento, ou se ele vai nos prejudicar, trazendo pensamentos depressivos, de desesperança. E um jornal britânico fez uma pesquisa e descobriu que o maior medo das pessoas é o de falar em público. Realmente, essa é uma situação de alto grau de exposição social, avaliando a nossa capacidade e medindo também a aprovação das pessoas sobre nós, gerando muita pressão e ansiedade. Porém, hoje em dia já existem cursos e estratégias específicas para diminuir esse impacto negativo, permitindo que a pessoa fale com maior desenvoltura e mais tranquilidade também, né? Existem medos individuais, onde cada um pode ter medo de coisas diferentes, e os exemplos são inúmeros. Medo da violência, de perder alguém, de acidentes, da solidão, do fracasso, do novo, de errar, de dirigir, do futuro, de ficar pobre. E esses diversos tipos de medo tanto atormentam os nossos pensamentos, como provocam sensações físicas intensas. Agora imagina uma situação onde você já sentiu muito medo. Lembra de como o seu corpo estava. As mãos geladas, aquela respiração rápida e profunda, se tremia todo, os músculos tensos, duros, aquele olhão bem arregalado. Realmente são sensações bem desagradáveis que não queremos vivenciar, chegando até o ponto de ter pessoas que têm medo de sentir medo. Tudo para evitar esse tipo de sensação desconfortável. O medo pode ser criado por pensamentos de supervalorização. É como se colocássemos uma lupa em cima da situação vista como perigosa e tudo se ampliasse, se potencializasse, ocasionando assim pensamentos pessimistas, catastróficos, dramáticos, de humilhação, de preocupação excessiva. Essa validação, essa certeza no pior que está por vir, ela gera temor. E o temor gera ansiedade. E a ansiedade pode causar o medo. E pessoas ansiosas são pessimistas, porque acabam acreditando que o pior vai acontecer, fazendo-se sentir suscetível ao perigo, inseguro, vulnerável. E isso geralmente vai variar com o grau de falta de confiança em si e no mundo. Porque a pessoa que acredita, por exemplo, que o mundo é um lugar inseguro e hostil, ela acaba pensando que o mundo lá fora é perigoso e que é melhor evitá-lo, assim permitindo que o medo se instale. O medo é o nome que nós damos para as nossas incertezas. E esse receio pode nos fazer parar. E para que o medo não nos pare, é preciso que a gente pare ele primeiro, interrompendo esse fluxo de pensamentos negativos que provocam sensações desprazerosas e que podem vir a levar a comportamentos disfuncionais, desfavoráveis para a vida. A razão disso é que o que eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, se eu tenho pensamentos negativos de preocupação, eu sinto o quê?
medo. E eu acabo desistindo, ou paralisando, ou nem começando nada, não tentando, ou eu ataco para me defender, ou eu fujo. E na maioria das situações, essas estratégias elas não são eficientes para lidar com o cenário apresentado, pois o que você pensa acaba influenciando nas suas sensações. E essas conduzem o tipo de comunicação, de comportamento que você terá. E se você pensa de forma positiva, mesmo em situações de risco, você acaba ampliando as suas possibilidades de escolha sobre o que fazer. Não se desgasta tanto fisicamente e emocionalmente, favorecendo atitudes de enfrentamento e de resolução do possível problema. Mas saiba que o medo é uma das emoções básicas que nós temos. Assim como a tristeza, a alegria, a raiva, nojo, desprezo, surpresa. O medo é um legado que o ser humano carrega e o protege da própria extinção, sempre nos alertando sobre os riscos. Sem ele, na medida certa, nunca sobreviveríamos. Ele tem uma enorme importância evolutiva, porém não é desse tipo de medo que eu vou falar aqui. Falo aqui do medo que é um obstáculo em sua vida. E uma metáfora que representa os obstáculos que surgem na vida pode ser representada por um poema de Carlos Drummond de Andrade. Uma parte do poema diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Como disse antes, o medo é um tipo de obstáculo. E se vemos a pedra do poema como um obstáculo, podemos entender a pedra como sendo o medo que nos deparamos no nosso caminho. Ele perturba a nossa caminhada porque obstrui e traz um transtorno por ser algo imprevisível. O medo surge como uma possível barreira, de forma inesperada. Porém, é preciso entender que os imprevistos, eles são previsíveis no nosso caminho. Iremos nos deparar com os nossos medos repetidas vezes em nossa vida, assim como repetidamente aparece a pedra no poema. É inevitável. Você pode até superar determinado medo, mas sempre aparecerão novos medos, novas pedras. Tem uma frase que diz: a vida é a arte de resolver problemas. Então, já que sempre teremos problemas, medos, pedras no meio do caminho, o importante é escolher bem como reagir, como pensar a respeito disso e que atitude tomar. Note que no poema não há nenhuma tendência ou orientação do que se fazer, apenas a constatação do inevitável, que sempre terão pedras. O que fazer em relação aos obstáculos da vida é uma atitude pessoal. E é isso que nos diferencia em nossas histórias e em como a nossa vida está hoje. Cada um vive os acontecimentos de acordo com as crenças que possui. Agora para e pensa. Geralmente, como você lida com seus medos? Você fica na defensiva? Deixa isso te parar, te impedindo de avançar? Ou recalcula a rota? Tenta alguma coisa, entre em ação, pode até tropeçar, mas se levanta e continua indo em frente. Busque sempre se conhecer, refletir e se adaptar da forma mais eficiente para melhorar sua vida. O medo, ele é a percepção da incerteza. E a única certeza que nós temos é a do nosso presente, do agora. No poema, o meio do caminho, ele pode ser visto como presente, como o hoje. É somente nele que podemos decidir como vamos lidar com as nossas pedras. E isso será um fator determinante para se melhorar ou para se piorar a vida. E cada pedra no meio do caminho é única. Sendo assim, cada medo tem seu grau diferente de risco, seu grau de importância de superação. E como nós vivemos essas experiências desses nossos medos, é que vão construir quem nós somos e como será a nossa vida. Se nos deixarmos sucumbirmos pelo medo, teremos uma vida limitada. Mas, se
Se enfrentarmos e superarmos ele, teremos uma vida cheia de oportunidades. O poema de Drummond usa a pedra e o caminho como metáfora para constatar a vida, que por acaso sempre terá obstáculos, mas como lidar com eles, o poema não narra, ele deixa isso para você refletir. Então reflita e busque reconhecer que medos vêm te atrapalhando. O medo enfraquece a nossa confiança, planta dúvida e a indecisão, nos fazendo paralisar. E eu já ouvi uma vez, numa palestra para empreendedores, algo que serve para todos nós, que a única coisa que um empreendedor não pode perder é a confiança. E eu concordo plenamente, pois a confiança é a preparação favorável para a ação. É ela que nos faz acreditar que é possível sim realizar o que se quer e nos mantém seguindo em frente, apesar do medo. Ao usar a sua confiança para enfrentar o medo, agindo, começando, tentando, você acaba por diminuir as sensações e os pensamentos desagradáveis de temor de algo, porque a sua atenção vai estar voltada para a tarefa de enfrentar o medo, voltada para a sua ação. Um exemplo disso é de pessoas que ou estão buscando uma renda extra ou reinventando sua vida e decidem fazer e vender doces para fora. Elas vão encontrar vários obstáculos, pois tudo será novo. Terão que aprender do zero e desenvolver múltiplas habilidades. No início, começam vendendo para os amigos, para os vizinhos, mas quando aparece a primeira grande encomenda, surge o medo de não conseguir, de não estar pronta o suficiente. E é nesse momento que se define quem são os mais confiantes. Os hesitantes, eles vão recuar por medo de não conseguir. Vão dar qualquer desculpa para esse cliente, mesmo precisando muito daquele dinheiro. Já os confiantes, eles fecham a encomenda, mesmo com aquele frio na barriga. E o motivo por terem aceitado é saberem com clareza onde eles querem chegar profissionalmente. Então, mesmo com uma certa dose de insegurança ou de incerteza, eles vão se mexer. Eles vão para a rua comprar logo os ingredientes, eles contratam um ajudante para dar conta do prazo. A sua atenção ela é toda voltada para as ações que devem ser tomadas, para as tarefas. E as sensações de medo perdem espaço para o agir. Então entenda que a ação ela tem o poder de matar o medo. Mas tem uma coisa que pode produzir o nosso medo. É a nossa imaginação. E eu sou a prova viva disso. Uma vez eu resolvi passar o carnaval em um retiro espiritual em São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Chegando lá, eu adorei as pessoas, um lugar lindo, muita natureza, silêncio, paz. Mas ao anoitecer, todos do retiro resolveram fazer uma vigília ufológica, que seria a tentativa de estabelecer contato com os extraterrestres, sendo que esse não era o meu foco lá e eu nem estava preparada para esse momento. E a muito contragosto, participei dessa vigília, onde tinham cerca de 40 pessoas, mais ou menos, todas se reuniram no pátio desse sítio. Eu sentei na cadeira, onde estavam formando um grande círculo, e era por volta de umas 10 horas da noite. E eu achava que aquele momento iria durar no máximo uns 30 minutos. E ao começar, o responsável pelo sítio apagou todas as luzes que haviam. Era tão escuro, que eu não conseguia nem ver a minha própria mão, nem quem estava ao meu lado. Todos ficaram em absoluto silêncio. E a voz do representante do sítio quebrou esse silêncio para dizer apenas uma coisa. Ele disse o seguinte: aconteça o que acontecer, não levante da cadeira. Agora se coloque no meu lugar naquele momento. O que pensaria? O que sentiria? Como você iria reagir? Só posso te dizer que depois que ele falou isso, ele ativou toda a minha imaginação.
Eu produzi os meus piores pensamentos, eu aflorei todo o meu medo, porque o local era desconhecido para mim. Eu estava lá apenas algumas horas, era literalmente no meio da natureza. Poderiam aparecer bichos e toda aquela escuridão estimulava cada vez mais a produção de vários tipos de pensamentos horríveis. E ainda por cima, eu tinha que lidar com a possibilidade de fazer contato com o ET. Era muita coisa para minha cabeça. E nos primeiros minutos, o medo me invadiu. Eu fui tomada por todas as sensações desagradáveis. Eu tremia, o meu coração batia acelerado. Eu suava, mesmo estando frio naquela noite. Eu estava em alerta máximo. Qualquer coisa que acontecia de diferente no ambiente me produzia na hora um pensamento de pavor. Teve um momento que do nada surgiu um vento fortíssimo passando por nós e ele foi arrastando todas as folhas secas no chão, passando pelas minhas costas. E o barulho do vento era tão forte que ele chegava a ter um som horripilante. E ele arrastando aquelas folhas, eu já imaginei o quê? Que eram passos, os passos do ET. Aí eu pensei o quê? Pronto, os ETs chegaram. Em outro momento, eu comecei a enxergar luzes flutuando no ar, em meio à escuridão. E eu já estava começando a achar que eu estava alucinando, ou que de fato eu estava vendo os seres de luz. Mas em poucos segundos caiu a ficha. Eram apenas vagalumes. Como há tanto tempo na cidade eu não tinha visto um vagalume, que eu tinha esquecido da existência deles. E acabou fazendo o meu pensamento criar isso tudo na minha cabeça. E assim um alimentava o outro. A minha imaginação fez eu criar o meu medo, e o meu medo foi alimentando e criando pensamentos cada vez mais terríveis. Mas se lembra que eu achei que duraria uns 30 minutos? Não foi assim. Foram 2 horas intermináveis de pura escuridão, silêncio e espera a qualquer momento do contato com os ETs. Teve uma hora que eu já estava sofrendo tanto psicologicamente, fisicamente, que eu não estava mais aguentando viver aquela experiência. Estando com a minha atenção vigilante para todos os perigos possíveis. E como não sabia quanto tempo aquilo iria durar, e eu não poderia sair dali naquele momento, levei a minha mente para um outro lugar. E todo o tempo que eu permaneci ali, eu escolhi pensar na minha vida, na minha trajetória. Eu fiz uma retrospectiva desde o meu nascimento até os dias de hoje. A decisão de colocar a minha atenção numa outra tarefa diminuiu o meu desgaste que eu estava sentindo. E me deu tempo também para contestar esses pensamentos de medo. Até porque foram 2 horas de vigília, né? Então entenda que onde você concentrar a sua atenção, será criado algo ou na sua imaginação ou na materialização. Porque onde você foca, expande. Centralize os seus pensamentos nas coisas boas da sua vida. Assim você irá aumentar a sua positividade e criará uma realidade ainda melhor. Pensamentos podem ser escolhidos e felicidade também é uma escolha. Abraham Lincoln disse uma vez: a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Isso me fez lembrar de uma cliente que eu tenho. Ela tem 95 anos, é muito lúcida e muito sábia. E ao falar sobre o seu casamento, disse assim: Vivian, ser feliz é uma decisão. E eu decidi ser feliz no meu casamento, independente das possíveis diferenças ou contratempos que irão surgir. E ao se decidir, ela se comprometeu em fazer a sua parte todos os dias, reafirmando a sua intenção de ser feliz. E assim aconteceu. Ela foi muito feliz no casamento e formou uma linda família. Então substitua seus pensamentos negativos de tragédia, de fracasso,
por imagens onde você vê a sua vida estando em harmonia. Se veja tendo sucesso, superando os seus medos e vivendo o que você tanto deseja. Isso vai ajudar a combater o medo. Eu tenho um vídeo que fala um pouco mais a respeito desses pensamentos negativos. Eu vou deixar ele aqui em cima para você. Fique atento ao diálogo interno que você tem. É aquela vozinha que diz na sua cabeça, o que você diz para você mesmo, dentro de você, imagens que possam surgir na sua cabeça. O diálogo interno que você estabelece é muito importante para ajudar a abolir o medo. Se prepare e se fortaleça mentalmente para as possíveis adversidades que aparecerão na sua vida. E de alguma forma, se essa adversidade que surgir na sua vida for encarada com sabedoria, ela pode até se tornar uma grande bênção. Pense, por exemplo, na situação de uma mulher que já entendeu que seu relacionamento acabou, mas não termina porque tem medo. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir se sustentar, medo do novo, do diferente. Isso pode até parecer um problema, mas tem uma frase que diz assim: o que aparece como adversidade revela-se como oportunidade disfarçada. Tudo vai depender de como a situação é percebida. Se ela passar a ver a separação como uma oportunidade de renovação em sua vida, onde poderá usar o seu tempo para se desenvolver, buscar fazer cursos, se conectar mais com a sua espiritualidade, fazer coisas diferentes, buscar um trabalho novo, conhecer pessoas e aí, quem sabe, até surgir um novo amor. Então, o que antes parecia um pesadelo, agora pode ser percebido como um grande benefício. A adversidade, ela é um convite da vida para você avançar, mas para isso é preciso que você enfrente, supere e siga em direção ao que quer. Não é preciso de muita coragem para dar o primeiro passo. Apenas dê o primeiro passo, depois o outro e depois o outro. O que a vida quer da gente é o movimento, é a coragem de tentar. E o oposto de coragem é a covardia, o medo, o receio. Tem pessoas que se auto-enganam, acreditando que se afastando do que se tem medo ou deixando para depois, vão deixar de sentir esse desconforto que o medo provoca. Mas pensar assim e ter esse tipo de atitude só vai manter o medo em sua vida. Apenas irá diminuir o volume dele, mas ele sempre estará ali te atormentando. Para você se livrar de fato de um medo que te impede de fazer o que você precisa para avançar, de viver o que você tem vontade, de realizar o que você deseja, você terá que encarar o seu medo. Sim, confrontar o que te assusta. Procure maneiras de aprender a lidar com ele, calcule os riscos e entre em ação. Comece de forma gradual, foque no que você pode fazer agora. Um exemplo de superação é o da surfista Maia Gabeira, que em 2013 surfava na praia de Nazaré, em Portugal, onde existem as maiores ondas do mundo, e acabou sofrendo um acidente muito grave. Ficou afastada por 3 anos para se recuperar. É claro que um acontecimento desse porte, onde ela quase morreu, poderia ter encerrado a carreira dela. O medo poderia ter encerrado os seus projetos, mas Maia não permitiu que esse sentimento a parasse. Ela calculou o risco, confiou na sua capacidade e entrou em ação, voltando a surfar, apesar daquela experiência assustadora. E não é só isso. Depois de ela ter voltado, ainda entrou para o Guinness como a surfista mulher que pegou a maior onda do mundo, de 20 metros. E ainda tem um detalhe, ela conquistou esse recorde no mesmo lugar onde sofreu o acidente. A história dela valida a frase de Napoleão Hill, que diz: cada adversidade carrega consigo um benefício igual ou maior. Realmente ela se beneficiou com a superação. Foi além e ganhou reconhecimento na história do surf. O benefício de enfrentar o medo é a superação dele.
É a eliminação do que te impedia de avançar. É a modificação das suas crenças. É a mudança dos seus pensamentos negativos para os seus pensamentos positivos. É a melhora da sua vida. E essa mudança só pode acontecer quando você tem confiança. É preciso acreditar em si, acreditar que é possível. Eu não disse para acreditar que é fácil, mas sim que é possível. Porém, existem pessoas que subestimam o seu próprio desempenho, se colocando em um lugar de autodepreciação. Observou que eu disse se colocam? Não foi ninguém que colocou essa pessoa ali. Foram os pensamentos negativos dela própria que a colocou nesse lugar de impossibilidade, de incapacidade de fazer algo por si e enfrentar os seus medos. E nessa dinâmica de descrédito de si próprio, suas percepções vão sendo distorcidas, podendo criar monstros imaginários muito maiores e perigosos do que realmente são. Uma vez eu estava fazendo uma sessão com um cliente, onde eu aplicava uma ferramenta de eliminação de impedimentos. Ele estava de olhos fechados e eu pedia para ele representar, do jeito que ele quisesse, o medo que ele sentia. Ele representou como sendo um muro bem grosso, só que de vidro, como se ele pudesse ver o que estava ali adiante. Mas aquele muro parava ele. Então eu dei os meus comandos, fizemos toda a sessão e ao final ele chegou a uma boa análise. Ele disse: só agora pude entender que aquele vidro não era um muro grosso, mas sim um blindex fino de box de banheiro. Eu é quem estava superestimando ele. E agora que o estilhacei em 1000 pedacinhos, vou poder seguir em frente. Esse relato pode traduzir a mudança de um padrão mental, de um modelo de pensamento negativo para um modelo de pensamento positivo. Ele não permitirá mais a limitação, a evitação que o acompanhou por anos. Pois quando ele evitava determinada situação, ele até reduzia, ele diminuía o medo dele, mas ele simplesmente reforçava, mantinha esse comportamento de evitação, e isso virava um ciclo vicioso limitante na vida dele. E esse ciclo vicioso de evitação, ele te tira a oportunidade de novas experiências, ele reduz a sua capacidade de sonhar, ele embarreira o seu progresso. Mas eu tenho aqui uma boa notícia. De alguma forma, esse medo ele foi criado e aceito por você. Então, você próprio será capaz de alterá-lo, colocando melhores e novos pensamentos, mais positivos, no lugar dos seus velhos pensamentos negativos que faziam proliferar os seus medos, oferecendo para si novos dados de realidade, que ajude a conceber uma convicção mais favorável. Corrija também as suas distorções de pensamento. Busque intervir no fluxo e no conteúdo dos seus pensamentos negativos. Substitua esse pensamento de medo por alternativas mais racionais de pensamento. Tenha um motivo pelo qual avançar, um porquê para você se fortalecer e se manter superando seus medos. Isso te dará motivação e ânimo apesar das dificuldades. Lembrando que ânimo é o oposto de medo. Então procure viver o seu dia, fazer as suas atividades com esse estado de espírito de ânimo. E para fechar, eu quero trazer a poesia do poeta nordestino Braulio Bessa. O nome dessa poesia se chama Medo. E ele diz em algumas partes da poesia o seguinte: que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir, que o medo de falhar não lhe faça desistir, que o medo da derrota não lhe impeça de lutar, que o medo de cair não lhe impeça de voar, que o medo das feridas não lhe impeça de curar, que o medo da vida não lhe impeça de viver. Se há medo, é sinal para enfrentar. Então, depois de tudo que foi dito aqui, desejo que você siga, que não desista, que lute, que voe, que se cure, que aprenda, que viva, que enfrente. E encerro com aquela frase: apenas vai.
E se der medo, vai com medo mesmo, pois é caminhando que se faz o caminho. E é se enfrentando o medo que eliminamos ele.